Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre. Hoje é dia 11 de janeiro de 2017 e nós vamos hoje continuar o nosso vídeo sobre transmissoras de energia. Ontem acabei fazendo uma pausa falando sobre um outro assunto que eu achei determinante, que eu recebi alguns e-mails, mas hoje vamos continuar e falar das outras duas empresas que ficaram faltando. Só lembrando que quem não viu a parte 1, eu recomendo muito que volte lá no vídeo que foi passado na segunda-feira. O nome é só Transmissoras de Energia, parte 1, porque existem algumas informações lá, principalmente sobre o mercado de transmissão de energia completamente regulado, que é essencial saber, e hoje nós vamos passar algumas outras. Então vamos lá. Vamos começar com transmissão paulista, tá? Os códigos é TRPL3 e TRPL4 e a gente vai ver que quase não existe float de TRPL3, então é praticamente só TRPL4. Por isso que eu botei isso aqui. A composição do capital em 31/10/2016 mostra que a ISA Capital do Brasil, que é uma empresa, se eu não me engano, colombiana, que é bem grande na Colômbia, e não pega só a parte de energia elétrica, pega lá, eu vi pelo menos no site deles rodovias e etc. Ela tem 90% quase do capital votante. Vocês veem aqui que outros só tem 0,7%, diferente de TRPL4, que tem 40% de float. Então a ação que tem disponível é essa aqui. Tá? No geral, ISA Capital do Brasil tem 36% das ações e Eletrobras 35%, mas o capital votante é basicamente todo de ISA Capital do Brasil, a ISA. Vamos falar sobre os destaques, tá? Logo, isso aqui é você abrindo lá a Transmissão Paulistas, você vê a apresentação press release e aparece a primeira página é essa, destaques. A gente vê aqui, ó. RBSE reconheceu 8,6 bilhões relativos à remuneração do ativo de compensação do RBSE, com impacto de 7,1 bilhões no ativo financeiro, etc, etc. 6 bilhões na receita. Só para vocês terem uma ideia desse impacto, a receita líquida de transmissão paulista sem isso seria 418 milhões. Com esse impacto virou 6 bilhões e 700 milhões. Então vamos tentar entender rapidinho o que é o RBSE. RBSE é Rede Básica do Sistema Existente. A gente viu como o mercado ele foi se regulando a partir de 96 e em 2000 tá, existiu uma database que já existiam ativos existentes. Tá? Eles já eram de algumas empresas, só que esses ativos eles não poderiam ser depreciados. Por que é importante fazer a depreciação? Imagina que você tem um carro, tá, que custa, sei lá, 20 mil reais, e você sabe que daqui a 5 anos você pode vender ele por 10 mil reais. Tá? Durante esse período, você, quer dizer, uma empresa, tá, ela pode abater esse 2 mil reais todo ano desse carro. Por quê? Porque ela batendo do lucro, esse 2 mil por ano vai dar 10 mil, mais o 10 mil que ela vai conseguir de valor residual do carro, ela junta e dá 20 mil reais para ela poder comprar um novo carro daqui a 5 anos no final da vida útil do carro. Tá? E aí o que acontece? Eles não podiam fazer essa depreciação. As empresas. E isso foi gerando, né, um lucro maior, que gerou impostos, e foi necessário investimentos maiores que não foram depreciados antes, e isso causou, o que causou? Causou uma diferença absurda, como essa que a gente viu. Então, em 2012, foi feita uma data base do valor, tá, que a gente vai ver mais para frente, e essa data base ela é reajustada pelo custo de capital e a partir de 2017 aí é por um outro custo de inflação, etc. Tá?
esse valor aqui ele não entrou no caixa ainda da empresa, mas ele vai gerar 4,2 bilhões de lucro líquido, 2,1 bilhões para o governo em imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Ele vai ser pago em 8 parcelas, eu só não me lembro agora se são anuais ou semestrais, tá? Mas não importa muito, o que importa é a gente saber o que significa isso. Então, gente, primeira coisa que eu vou falar aí, eu vou falar mais para frente. Vocês verem, né, vocês vão acabar vendo preço sobre lucro muito baixo de Transmissão Paulista, é por causa disso, tá? Não achem que é uma super oportunidade, que a empresa está super descontada, que isso vai continuar para sempre. Isso não vai continuar. Isso foi um ponto que aconteceu. Tá? Aí aqui fala sobre o reajuste anual do RAP, debêntures de infraestrutura que eles conseguiram emitir abaixo do risco soberano. E o que aconteceu? Com todo esse valor de caixa aqui para entrar, a empresa ficou muito mais saudável, muito menos chance de insolvência. E em 23 de agosto de 2016, a Fitch elevou o rating dela. Essa elevação do rating é muito bom. Você vê que ela conseguiu emitir debêntures já abaixo do risco soberano, abaixo do risco Brasil. Ela tem o maior índice para empresas no Brasil, AAA. É o menor nível de risco para empresas no Brasil. Aqui a gente tem o cálculo desse RBSE. Para vocês terem uma ideia, o valor dele era 3 bilhões e pouco na base de 2012, e esse valor vai subindo, ainda tem a parte do ativo financeiro e do ativo econômico, então somou e chegou nisso. Não vou entrar em muitos detalhes aqui não, gente, porque eu já acabei explicando antes, tá? Mas está aí, se vocês quiserem parar e olhar com calma, podem parar e olhar. Então vamos entrar na parte de Transmissão Paulista em si, tá? O que pode acontecer para frente. Essas são as concessões que ela tem. Então a gente tem aqui a concessionária, que é a CTEP, né, que é a principal. Ela tem de RAP para esse ano 833 milhões. Tem a parte de ajuste menos 33 e a expansão mais 92 pode chegar em 893 milhões. Isso para esse ano ainda. Aqui a gente tem outras concessionárias, tá? E aqui tem valores bem menores, essas aqui são controladas, 100% da Companhia de Transmissão Paulista, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Tá? Bem menor o valor, e aqui as coligadas, que ela tem partes, né? 25%, 50%, 51% e 51%. Essa 50% aqui, ela tem 50% mais uma ação. Tá? Aqui são os índices de correção, a maioria delas IPCA, as duas que são IGPM são RAPs muito pequenos, são até insignificantes, então é tudo IPCA praticamente. E a gente tem aqui o RAP de ciclos futuros. A gente pode pensar aqui, ó, 833 mais 150, 983 mais 682, a gente está falando de um RAP aí de 1,6 bi. Na Taesa a gente viu 2,5 bi, mas muitos deles vão diminuir. A gente vê aqui, ó, que a maioria dos contratos, ó, 2007, 2008, é tudo daquela terceira concessão que a gente viu, menos o de Transmissão Paulista, 2001. E aqui a gente tem que ficar ligado, porque 2001 é aquela mesma conta do vídeo de Taesa. Mais 16 anos é 2017. Pode ocorrer aqui um problema aqui, no principal ponto dela, 50% pode cair para metade. Lucro líquido excluindo RBSE. Tá? O próprio resultado da Transmissão Paulista, ele já dá assim o aumento do lucro dela. Ela coloca com o RBSE e sem o RBSE, porque com o RBSE não tem como calcular. A gente tem que calcular tirando isso. Então a gente vê que o lucro líquido do terceiro trimestre contra o terceiro trimestre de 2015 subiu bastante, 33%, e o 9 meses subiu também. Crescimento muito interessante aqui de Transmissão Paulista, 29%. E aqui
uma nota minha, tá, que eu coloquei, a gente tem que o lucro por ação anualizado hoje está em R$ 29,24 por ação, que é um lucro irreal, tá? O preço atual dela, R$ 64,81, pelo menos quando eu montei o slide, que ainda foi antes do vídeo de Taesa. Preço sobre lucro hoje é 2,2, que também é real. Valor patrimonial atual, R$ 61,99, isso é real, tá? Vai continuar sendo R$ 61,99. E o retorno sobre patrimônio líquido hoje é 47,2%, que é real, porque é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, e o lucro líquido mais para frente ele não vai mais ser R$ 29,00, ele vai ser uns 3 e pouco ou 4 e pouco por ação. Então, excluindo a indenização, a gente teria um lucro por ação de apenas R$ 3,98, tá? Que é esses 573 milhões, mais o lucro de quarto trimestre de 2015. Preço atual, 64,81, a mesma coisa. O preço sobre lucro real é 16,28, que é um pouco alto, mas não é tão problemático assim, se ela continuar crescendo o lucro nesse nível, 29%. Mas o que acontece? O valor patrimonial ficou tão alto, 61,99, que o ROI dela, olha, seria 6,42%. É um ROI bem baixo aqui, é um retorno para o acionista bem pequeno. Entendeu? Esse, por exemplo, é um caso de uma empresa que talvez valesse a pena pagar parte dessa RBSE para o acionista em termos de dividendos, entendeu? Até para reduzir o patrimônio líquido dela, para poder voltar a ter pelo menos retornos de patrimônio líquido um pouco melhores. Esse é o oposto da Taesa, né? Que eu acho que deu problema porque pagou muito dividendo, essa aqui não, essa eu acho que deveria pagar mais dividendo agora quando começar a receber as 8 parcelas do RBSE. Alupar, a Lup 11. O rating dela é o AA+, é um abaixo do rating da Transmissão Paulista, é um pouco mais arriscado, vocês vão ver por quê. Tem uma dívida grande. Não tão grande, tá? Uma dívida 100% patrimônio líquido, mais ou menos. Essa aqui é transmissora e geradora, ela não é só transmissora. Tem 26 sistemas de transmissão e 10 geradoras, a maioria delas são hidrelétricas. Tem uma transmissora na Colômbia, concessão vitalícia, e tem geradora na Colômbia e geradora no Peru, além das que ela tem no Brasil, tá? O total de transmissão é a maior companhia 100% privada do Brasil, uma das 5 maiores em termos de RAP, tem 6.788 quilômetros de linha de transmissão. A gente viu que Taesa tem perto de 10.000 quilômetros de linha de transmissão. 8 das 26 transmissoras estão em fase pré-operacional. Isso aqui me agrada muito, tá? Porque vai aumentar a receita da empresa e a gente já viu que transmissora é aquela coisa, o que entra de receita, você tira lá o imposto de renda, tira o que ela tem de dívida de despesa financeira e o resto é tudo lucro praticamente. Tem muito pouca despesas administrativas, custo do produto vendido. Então, a maioria das empresas, a gente viu que Taesa tem uma margem líquida de 60%, a Alupar tem uma margem líquida ali perto de 50%. São empresas muito geradoras de caixa. E o total de geração, 687 megawatts de capacidade instalada, tem 137 megawatts que ainda não estão em operação. A gente chegou a ver de Taesa que ela conseguiu, no leilão de transmissão, ganhar alguns lotes, tá? Que daria em torno de uns 300 milhões de RAP para ela. E aqui a gente vê os novos lotes de Alupar, 214 milhões de RAP, 145 milhões de RAP, isso tudo ela tem 100%, então aqui já dá 360 mais 101. Ela tem 460 milhões de RAP. Ela vai investir 1,2 mais 700, 1,9 mais uns 500. Uns 2,45, 2 bilhões 450 milhões nessas linhas de transmissão para ganhar 450 milhões ao ano. E como vocês podem ver, a implementação é até 9 de fevereiro de 2022. É um mercado que demora muito para fazer os investimentos, entendeu? Só que a vantagem é que ele tem a receita garantida. Depois que começar a operar, ele ganha essa receita direto.
Eu cheguei a fazer um cálculo rápido, tá? Se esse investimento for feito de 2017 a 2021, 20% em cada ano, com essa receita aqui a cada ano que passou, e eu cheguei numa taxa interna de retorno de 12,76%. Eu não sei se esse investimento é feito 20% a cada ano e também não sei se ele não pode talvez terminar antes para entrar em operação antes. Vamos ver agora os indicadores financeiros. Aqui a gente tem os destaques financeiros consolidados de Alupar. E por que que eu coloquei isso, tá? Porque a gente vê aqui a gente vê que o EBITDA é 84%, 81%, como a gente mostrou, né? Uma empresa alta geradora de caixa também, igual a Taesa é, igual a Transmissão Paulista é, igual todas as transmissoras são. E ela tem o mesmo problema de Taesa, ó. Ela tem muita despesa financeira para pagar, ó, 338 milhões. A gente viu lá que Taesa tinha 84,4% do patrimônio líquido em dívida, de dívida, né? Ela tinha 84,4% do valor do patrimônio líquido em dívida e a Alupar tem 103%, enquanto a Transmissão Paulista só tem 12%. Então, quer dizer, a Alupar é a que tem maior dívida bruta sobre patrimônio líquido, no entanto, é a que mais investe em crescimento. A gente tem uma dívida líquida aqui de 3,8 bilhões, o que dá 3 vezes o EBITDA dela. O EBITDA aqui anual, tá? Esse valor aqui de EBITDA é o EBITDA de 9 meses. E a gente vê que diminuiu de 3,3 para 3 esse indicador, o que é bem interessante. Mas como ela tem esse endividamento grande, eu acho que é interessante a gente ver o endividamento. Eu acho que vocês estão começando a perceber, né, que cada empresa eu analiso de uma forma diferente. Por exemplo, eu vejo que ela tem uma despesa financeira grande, então eu quero procurar quais são os detalhes de endividamento. A outra eu descobri que vai ganhar uma receita extraordinária diferente, então eu fui buscar informação sobre aquela receita extraordinária. Eu acho que muito da análise de investimento ela está baseada aí. Você descobrir alguma coisa estranha e investigar essa coisa estranha. E ir buscar os indicadores que têm a ver com essas coisas estranhas para a gente tentar chegar no que seria melhor. A gente vê aqui que a dívida bruta dela é 4,7 bi, ela tem 909 milhões de disponibilidade, mas aqui o que importa é ver isso aqui, ó, 76% da dívida é de longo prazo. A gente viu que são investimentos que levam tempo para maturar, então é importante que a dívida seja bem para frente. A gente tem aqui, como ela é transmissão e geração, aqui em cima a gente tem os indicadores de transmissão e aqui embaixo os indicadores de geração. A gente vê que transmissão dá um banho na geração, a geração, ela é 9 meses de 2015, ela dava até prejuízo, ela começou a passar a gerar lucro agora, mesmo assim o terceiro trimestre de 2016 veio no prejuízo, a parte de geração, e enquanto isso a transmissão deu 519 milhões de lucro. Então vamos fazer agora um comparativo. A gente tem aqui a margem bruta de Taesa sempre aqui acima de 90%, a margem líquida vem subindo ao longo do tempo, tá? Principalmente porque os custos estão diminuindo, a gente vê que a margem aqui está subindo. As despesas gerais e administrativas, elas de 2012 para cá, elas estão nessa base dos 5, 6%, mas a gente vê que tem um crescimento ao longo do tempo aqui, tá? Porque a receita não está aumentando no mesmo nível do aumento de despesas gerais administrativas. Como a gente viu, é uma empresa que faz menos investimentos para aumentar a receita, então a receita ela fica muito estabilizada, hein? E aí as despesas que vão aumentando a mais, elas não conseguem corresponder, ela vai aumentando um pouquinho a cada ano. Despesa financeira, que é aqui o grande problema de Taesa, né? Ela tá aqui na base de 30 e poucos por cento.
E só para vocês terem uma ideia aqui, tá? Eu coloquei os valores. A gente vê que de 31 de 12 de 2013, ó, em 2013 até 2016, o crescimento de lucro e de receita é pífio de Taesa, tá? Agora vamos ver Transmissão Paulista. Transmissão Paulista teve uma queda grande aqui de receita líquida, o lucro ou prejuízo também. Tá? Lembrando que esse 30 de 9 de 2016 é complicado a gente considerar por causa daquele RBSE. A gente vê que a margem bruta aqui é bem menor, né, do que Taesa, 55%, a margem líquida é 39%. Tem muito mais despesa geral administrativa, principalmente a partir daqui, mas também foi quando caiu a receita. Tipo, valeria a pena ver de 2012 para 2013 por que caiu tanto essa receita. Às vezes é só uma mudança de forma de contabilizar as coisas. E a despesa financeira aqui é que caiu bem, né? A gente voltou para aqui em torno de 11%, mas a gente viu que ela era que tinha menor dívida. A gente vê que ela aqui é a que tem a menor receita das três, se eu não me engano. E aqui a gente vê a Lupar. A Lupar a gente vê que já está chegando na receita de Taesa. Olha só, Taesa tinha 1 bilhão e 200 milhões aqui, 31 de 12 de 2012, igual a Lupar, 1.258. Aí a Taesa subiu e é muito provável, e a Lupar chegou já de novo, ela já passou um pouco. É provável que a Lupar aqui passe no futuro Taesa, porque ela está com 8 transmissoras que ainda não estrearam, né? Como se fala, elas ainda não estão funcionando. Aqui o lucro também está começando a crescer de novo, mas é um lucro muito mais inconstante do que o de Taesa. O de Taesa é um lucro mais crescente, até porque ela não mexe muito. E aqui eu fiz uma comparação das três, tá? O preço sobre lucro, o menor aqui é o de Alupar, 7,23, muito próximo ao de Taesa. Mas tem aquela situação, né, que o lucro de Taesa eu imagino que vai cair muito por causa da RAP que vai diminuir, principalmente em 2018. Preço sobre valor patrimonial, a menor aqui é a Lupar também. O retorno sobre o patrimônio líquido, Taesa ganha disparado. Dividendos pagos, é melhor olhar aqui o yield. A Taesa ganha disparado também. Vamos aqui, ó, dividendo payout é 35%, 38% excluindo o RBSE e 93%. Vocês veem que tem uma diferença de gestão. A Alupar, por exemplo, se ela distribuísse 93%, ela chegaria próxima aos 12%. E aqui a gente tem o preço das três, tá? Eu, analisando isso, eu gostei muito de Alupar. Pode ser que ela apareça na minha carteira no próximo gerenciamento de carteira, tá? Eu ainda estou pensando nisso, mas eu gostei muito aqui de Alupar. Então, gente, queria agradecer a todos aí. Desculpa aí se ficou muito técnico, se às vezes ficou chato aí no meio, alguma coisa ou outra, mas é um mercado que é um pouco mais difícil esse do setor elétrico, não é tão simples assim, só olhar indicadores, tá? Essas regulações a gente tem que olhar, porque senão a gente analisa um indicador maravilhoso, igual esse preço sobre lucro 2,2 e acha que a empresa está maravilhosa, na verdade não é. É uma coisa que aconteceu esse ano, e, e é dessa forma que é contabilizado. Quando a receita ocorre, ela ocorre toda naquele ano, mesmo que ela não seja paga no ano, como ela vai ser feita em 8 anos. Então a gente tem que analisar aos poucos. Tá? Queria agradecer a todos por estarem acompanhando o canal. Queria pedir para que vocês se inscrevam também no canal, que ainda não for inscrito, e que vocês compartilhem os vídeos, porque ajuda muito a atrair novas pessoas e é importante que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Queria agradecer aí de novo,
desejar boa noite e bons negócios para vocês amanhã. Abraços.